pessoas, agora de outra pessoa, né? Que as pessoas querem sempre saber sobre o Alexandre de Moraes, né? O que que acontece com ele? Ele vai continuar como ministro? Vai sair? O que que você vê sobre Alexandre de Moraes? Pedrinha no sapato, Alexandre, né? É, O ego, às vezes, dele fala um pouco mais alto, né? Ele bate o pé, persistente, ele não cede, né? A gente viu essa semana o Twitter cedendo, pagando, pagou errado, é. mas pagou, né? Resolveu. Cedeu ele, não teve jeito, né? Ele é turrão. Bom, ele tá passando por Urano, transitando em Trígono. Gente, Trígono também é bom, tá? Aí é como eles estivessem a 120 graus, os planetas, e aí eles formam um triângulo. Então, é muito bom. Assim, ele tá com Urano transitando, então, assim, as mudanças, elas são positivas. Vai ter mudança, mas é uma mudança positiva. Então, assim, pode ser que ele saia realmente do cargo, mas para ele vai ser positivo, ele vai ficar bem saindo, ele vai para um lugar melhor, ele vai para um lugar que ele se destaque mais, ele é uma pessoa que ele gosta de destaque. E, porém, tudo isso pode atrapalhar muito, porque ele está com Netuno aqui em oposição a Plutão, que ele pode tomar decisões equivocadas. Então, assim, se ele não parar, pensar, não deixar o ego falar tão alto, analisar as coisas mais friamente, principalmente esse ano, pode ser que dê muito certo para ele. E talvez um alívio aí para quem ele é uma pedrinha no sapato. Entende? Mais ou Sei. menos assim, ele sai da posição que ele tá, vai para uma posição melhor. Gente, eu nem faço ideia qual posição que é melhor para ele, sei lá. Uma posição melhor, entende? Pelos astros. Uma posição melhor, como se alguém falasse, vamos dar um melhor aqui para ele ficar quietinho aqui, que ele já está atrapalhando bastante. Então, mais ou menos isso. Então, a mudança para ele vai ser positiva. Tá. Aí ele está com Júpiter transitando em oposição ao meio de céu natal também. Gente, isso é tudo conversa de astrólogo, é complicado para explicar. Mas eu estou tentando achar uma didática para falar para as pessoas, mas assim, sabe a antipatia que ele tem? Ganhando um pouquinho mais. Principalmente de gente de perto dele, porque a antipatia do povo ele tem bastante, vamos falar a verdade, pessoal. É. São poucas pessoas que eu escuto falar, eu gosto do Alexandre, gosto do jeito, muito, muito poucas pessoas. Então, assim, ele vai ganhar antipatia de alguém que ele não deveria ganhar. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos, porque provavelmente vão ter mudanças aí. E isso inclui ele sair da presidência, mas ele ir para um lugar da presidência, não, Do cargo dele. do cargo dele, mas isso para ele vai ser uma coisa boa. Talvez Tá. seja bom para todo mundo, né? Que ele fique bem e que gente que tá bem não fica enchendo o saco de ninguém. Então, talvez seja uma coisa boa aí. Tá bom. Agora, outra pessoa, o Pablo Marçal, Paula, teve gente que pediu a prisão dele aí na justiça por causa daquela, tudo que aconteceu aí na última sexta-feira, né, da eleição e tal. Tem algum risco dele ser preso? Tem gente que quer que ele seja o novo presidente do Brasil? Tem essas possibilidades aí? Então, o Pablo Marçal, eu lembro que eu acho que eu falei umas 2 vezes sobre ele, e lembra que eu tinha falado que se ele não parasse, ele tem muito fogo no mapa, na alquimia, o fogo, ele é o impulso, ele é o comer, e ele tem muito, assim, ele ultrapassa a pontuação, se eu não me engano,
O ideal é ter 10 pontos, ele tem. O ideal é ter 5 pontos, ele tem 10. É muito. Então, ele age muito por impulso. Por exemplo, o documento que ele ficou tão emocionado a hora que ele viu, eu não vou postar, ele nem se deu conta que ele tinha que ver os pormenores. A equipe, eles são muito, tem muito fogo, assim, muito impulsividade. E se ele tem muita chance de conquistar, principalmente assim, pelo mapa astral, ele tem muita chance de conquistar. Ele tem meio de céu em Áries, Júpiter na casa 10, Mercúrio na casa 10. Então, assim, ele é uma pessoa que ele tem muita chance de ganhar, muita chance de ir para a presidência mesmo, de ser uma pessoa, mas ele tem que parar com isso. E eu falei em outras lives que se ele não parasse, ele ia perder. Porque, assim, É, por exemplo, o Boulos, ele estava com o sol brilhando no dia 6, mas o Marçal não estava. Então, assim, se ele tivesse segurado a onda, falar de proposta, ele tinha cada ideia boa, se você fosse analisar, ele tinha umas ideias muito boas. Tinha umas que ele, né, viajava, mas assim, ele tinha umas ideias muito boas. Mas ele não controlou o fogo dele. Então, ele aí foi, provocou até levar cadeirada, colocou um documento falso sobre o Boulos. Ele nunca pensou, por exemplo, que ele ia atingir família, falar do pai, e depois que eu vi que ele falou do pai da Tabata, é, assim, uma coisa dolorosa, gente, ela não tem culpa do que aconteceu com o pai, então, assim, ele não pensa, ele pega e fala, isso é muito ruim para ele, aí ele vai amarrar a presidência para ele, se ele continuar assim. No momento, os trânsitos que ele tá passando também não são bons. Por exemplo, ele está com, até dezembro, agora, ele está com Plutão transitando em quadratura com o Sol. Quadratura é uma coisa ruim, é um quadrado. Ele muito decepcionado, muito triste. As mudanças foram inesperadas para ele. É mudança inesperada. Ele não tá, ele tinha certeza que ele ganharia. Só que para ele ganhou de qualquer jeito. Ele ganhou uma visibilidade que ele não tem ideia, mas ele ficou muito chateado. Abaqueou ele, tá? E ele tá com Netuno em conjunção ao Sol, ele tá se sentindo em conjunção com Vênus natal, ele tá se sentindo desamparado. Ele tá se sentindo ele não esperava de jeito nenhum que isso acontecesse com ele. Então, assim, pode ser que ele desanime, pode ser que ele desanime. Vai passar, tudo passa, né? Esse desânimo, essa coisa, vai passar. Mas ele vai precisar revisar o que ele fez para ele não cometer os mesmos erros, porque aí a briga fica maior, né? Da é. presidência, a briga fica maior. Se ele conseguir controlar isso, falar de propósito, falar das ideias dele, falar de história de vida e essas coisas, e o que ele pretende fazer, talvez dê muito certo. Se não, se ele continuar com esse fogo, vai dar muito errado. Ele está mais para dar errado do que para dar certo. Se ele tivesse Então, assistido as nossas lives, né? Você alertou, você falou em eu duas alertei lives mais de sobre uma isso. vez, foi mais de uma vez que eu É. avisei que ele tinha que esse jeito meio quinta série que ele tem, se ele tivesse dado uma recuada, falar, não, vou. É porque realmente ele é muito novo também, né? Eu acho que ele tem 30 já, será? 38 parece que eu vi hoje, eu estava fazendo uma live 38, com. 37, tem, É, ele tem tem que 38, mas já era para ter juízo, né? já era para ter juízo, ele era para ele estar mais, né? Calmo, Dizem né? que homens demoram mais para amadurecer, mas assim, ele tá perdendo um tempo precioso aí, porque ele é bom, ele tem oratória boa, ele fala muito bem, ele tem as ideias boas, mas ele se deixou levar aí pelo fogo aí, pelo coração. O coração dele fala, quando fala coração, fala o impulso, sabe? Aquela coisa de não conseguir segurar. Uhum, entendi. Então, o conselho, a dica para ele aí é dar uma segurada se ele quiser ser presidente do Se ele, Brasil, né? ele É, consegue sim, eu não vou mentir, não.
Ele ganhou uma Uhum. relevância muito grande, o pessoal conhece ele no Brasil inteiro. Era uma coisa municipal, né? Era uma É, eleição municipal. E o Brasil inteiro querendo saber, ver como ele ia se comportar. E ele entregou, mas entregou errado. ele era conhecido assim mais na internet, né? Agora todo mundo praticamente conhece ele, né? Ganhou uma visibilidade, Sim, né? sim. É, Eu conhecia ele principalmente por meme. Eu não sabia do trabalho dele. Depois a gente fica sabendo, né, como que funciona. Ele tem um trabalho aí de investidor. E, mas assim, ele tem chance sim de ser presidente, mas ele vai ter que controlar, vai ter que ter uma boa psicóloga aí ajudando ele, controlando os ímpetos, que não é a política não é a mesma coisa do mundo corporativo que ele vive. Então, assim, é um pouquinho diferente, precisa ir com mais calma, mas usar um pouco do Libra, sabe? O Libra, ele sabe quem é libriano? Quem tem muito Libra no mapa é o Lula. Ele, apesar de escorpiano, ele tem bastante Libra. Então, você vê que ele tem aquele jogo de cintura, conversa com todo mundo, e às vezes fica um pouco mais fácil. E ele vai precisar desse toquezinho aí do libriano para ele dar uma melhoradinha. Vamos tá. lá. Vamos E, a mais uma pergunta. e vou contar uma fofoca para você dele, já que a gente está falando nele, porque logo no começo desse ano, né, quando ninguém falava assim muito dele, né, e aí o pessoal que assiste às lives pediu para um vidente fazer a previsão, uma vidente que eu faço live, falou sobre ele, acho que ela falou quase uma meia hora sobre ele, né, e aí chegou até ele isso. Então ele, não sei se ele acredita, mas ele acompanha essas coisas de espiritualidade. Que aí na palestra dele ele falou sobre que uma vidente e tal fez uma previsão para ele. Sério? Isso quando ninguém fazia. Hoje todos os videntes estão fazendo, né? E aí Sim. teve aí um outro vidente também que eu faço live, ele mandou isso antes das eleições, uma mensagem no Instagram desse vidente. O vidente mostrou para mim, olha, ele mandou uma mensagem, alguma previsão para mim, então ele acredita, É, né? Não sei se ele assim, acredita, mas ele quer saber. eu vi algumas coisas dele, assim, eu presto muita atenção a arquétipos que ele usa palavras, ele tem um lado místico, apesar dele se apresentar como cristão, porque a maioria dos brasileiros são assim, né? Ai, sou evangélico, mas vem fazer mapa no sigilo. É, E o mapa, ele não tem nada a ver com religião, mas ele tem aquela coisa, né, é futuro, aquela né? coisa. Quer Vem, saber o onde se futuro. vem. É. É, ele tem essa coisa. E a gente também, né? Tem mesmo, por exemplo, eu conheço bastante gente que é espírita de coração. Aí você pergunta, mas qual a sua religião? Aí a pessoa fala assim, eu sou católica. Porque, porque também não quer ficar respondendo. Então, para ele é mais fácil falar que ele é cristão, acredito em Jesus, e tá tudo certo, mas ele é bem místico, dá para ver no jeito que ele fala. Ele, por exemplo, ele usa o azul marinho, que é para passar a coisa da seriedade, nem é do coisa do partido, para passar a coisa da seriedade, ele tem os truques. É isso mesmo. Ó. A Rosane perguntou se você é vidente e cartomante. Você é astróloga, né? Eu sou astróloga, eu estudei oráculos, eu até trabalho com oráculos, mas eu prefiro a matemática do mapa astral. O oráculo, ele depende muito da energia da pessoa que está tirando, da pessoa que está recebendo, né? Então, assim, tem gente que sabe lidar melhor com essas energias. Eu já prefiro mais a minha parte mais matemática, astrologia, numerologia, e aí eu preciso de dados e preciso fazer cálculos, e a precisão às vezes acaba acontecendo. Mas os oráculos, assim, eles desde muito pequena, acho que eu comprei meu primeiro tarô, tinha uns 12 anos. Mas o tarô você aprendeu sozinho ou você estudou? Ah, eu estudei agora, mas desde pequenininha eu conheço, porque aí eu mexia, aí tem aquele lado mais intuitivo que a gente fazia.
E eu sempre gostei muito do tarô Lenormand, que aqui é conhecido como baralho cigano, que foi um Sei. dos primeiros. Então, assim, ele conta uma historinha. Então, você vai ler, ele conta uma historinha, mas é uma coisa assim que eu tenho que estar muito bem no dia. Eu não sou. Tem gente que trabalha melhor, né? Tem que estar com a energia. Eu, às vezes, atendo uma pessoa. Se a pessoa estiver muito mal, eu recebo a energia da pessoa, eu fico mal o dia inteiro. Eu não sei se as pessoas perceberam, mas eu fiz uma mapa astral semana passada da Priscila Belfort, eu fiquei muito mal. E depois eu É, fui ver os pedaços da live, eu tava branca, parecia que eu tava passando mal. Me puxa, tem coisa que realmente me puxa energia. Então, assim, eu não consigo trabalhar com oráculos todos os dias, eu tenho que ter uma preparação e essas coisas, mas eu leio sim. Paula, outra coisa também, fala da economia do Brasil, vai melhorar? O que que você pode dizer sobre isso aí da A economia? economia do Brasil. Vamos lá falar. Gente, a economia do Brasil está muito prejudicada. Hoje eu estava até lendo uma matéria sobre bets. Gente, por incrível que pareça, as pessoas estão deixando de consumir. Elas estão deixando. Assim, coisa. Gente, 20% das pessoas que fazem apostas fizeram uma pesquisa, né? É, e essa pesquisa, por exemplo, que diz que 20% das pessoas eles não estão pagando as contas de consumo. Quando Nossa, você não está conseguindo pagar a conta de consumo, não está conseguindo pagar o supermercado, 15% não conseguem fazer o supermercado. Então, quer dizer, a pessoa está escoando todo o dinheiro dela, né? Então, não está tendo consumo dentro do país. E isso é uma preocupação, porque assim, os valores da Bet já passou, tipo, Natura, já passou grandes mercados financeiros, estou falando que a gente conhece, né? Porque existem outros, né? Que são bancos e essas coisas. Mas, por exemplo, já ultrapassou esses limites. Então, assim, as pessoas não estão consumindo. E quando as pessoas não estão consumindo, o que acontece? A economia não gira. Então, assim, está muito parado. Vamos ver se agora eles vão tomar um posicionamento sobre as bets, sobre a regulamentação, como vai funcionar, né? E talvez tenha uma leve melhora. Eu, como Paula, lógico, a gente sempre sabe que no final do ano as coisas melhoram. Então, se eu falar assim, ai, nossa, vai melhorar tudo agora em dezembro, em janeiro vai cair de novo. Sempre foi assim, né? Mas o Brasil, até março de 2025, depois vai ter uma pausa e retorna outra vez. Está passando por um Plutão transitando com um sextil em Plutão. Isso é maravilhoso, porque assim, o que traz? Grande recuperação, grande renovação. Então, o Brasil, assim, pode passar por uma fase de muito progresso, mas vai demorar um pouquinho. Aí tem um Saturno transitando em oposição, Saturno brigando com o Sol, então um contra o outro. Isso é muito ruim, porque assim são muitos obstáculos, muitos obstáculos. Ai, não, vai ter, vamos fazer uma lei que vai melhorar. Pum, obstáculo. Não, não vai poder porque o Congresso não aceitou. O presidente quer, mas o Congresso não quer. Vai, não sei o quê. O Congresso quer e o presidente não quer. E fica esse ciclo e não resolve, e, e são os obstáculos, né? Então, sim, tem uma grande renovação. Eu acredito, pelos meus cálculos, que vem aí a partir de fevereiro, mais ou menos. Vai ter um aumento agora, fim de ano, o pessoal consome muito, espero que consumam muito, né? Porque com essa é, história de bets e outra coisa, esse dinheiro de bet, ele entra ele sai da conta da pessoa e ele nem fica no Brasil, né? O pessoal tem sede em outros países, vai para outro país, vai.
Então, assim, esse dinheiro não circula aqui dentro, né? Então é complicado. E é isso, vamos esperar. Aí eu acredito que a gente vai sentir essa renovação mesmo lá para setembro do ano que vem. Bastante tempo. Um ano praticamente. Um ano praticamente. Mas veremos aí o que vai acontecer. Mas, assim, é grande renovação, grande recuperação. E eu espero muito, porque a gente mora aqui, a gente tem que torcer a favor, né? Não contra. É isso mesmo, né? Torcer que tudo melhore, né? Que tá complicado.